Certo, PDV, tudo bem? Abraço pra você, agora pro amigo ligado nos donos da bola da Rádio Bandeirantes. Cara, a sua fala é muito importante, porque ela pontua não só essa questão do Cássio, mas também tudo que acontece no jogo de ontem, que como você falou, já começa errado. O Corinthians já começa errado nessa competição sul-americana. E por quê? Entender os motivos por trás dessa vontade do Corinthians de focar na Sul-Americana, uma competição que no ano passado o Corinthians não fez isso. No ano passado o Timão usou um time reserva e chegou à fase mata-mata. Esse ano, com o time titular, está sendo ameaçado por times inferiores e é mais uma vez o que acontece. Mas por quê? O que o Corinthians tem nessa diretoria de hoje, essa vontade de tirar o time desse ostracismo dos últimos 4 ou 5 anos, conquistando uma taça, conquistando um título. O Corinthians passou perto nos últimos anos, tem 2 finais de Copa do Brasil aí recentemente, contra o Flamengo perdeu também para Cruzeiro, caiu na semifinal contra o São Paulo. O Corinthians tenta chegar, não consegue um título para marcar, como não marcou a última gestão, e essa é uma gestão que é de oposição e tenta responder, quem sabe, sendo vencedora. Por isso o foco numa competição como a Copa Sul-Americana, um foco que não deveria estar acontecendo, um foco que ele é premeditado, principalmente por essa vontade, mas que é precipitado acima de tudo, porque a competição ainda não pede tamanha dedicação, assim, pelo menos não deveria pedir. Para um time que não está jogando bola, para um time que está machucando o seu torcedor desde o começo do ano, começando essa gestão com um técnico que não era da gestão, depois fazendo essa troca para colocar um cara num cargo com o time já eliminado no Paulistão, que é o Antônio Oliveira, que ainda apresenta alguma resposta em jogos sem peso nenhum, vamos combinar, porque com o Corinthians eliminado ele não tinha qualquer responsabilidade naquelas vitórias que ele conquistou no Campeonato Paulista. Ele foi bem na Copa do Brasil vencendo o São Bernardo, que foi nada mais do que obrigação, e um Corinthians que até aqui no Brasileirão decepciona demais, não marcou um gol, o time que não marcou um gol nos últimos 4, 5 jogos. Então não marcou no Brasileirão, não marcou contra a equipe do Argentinos Júniors e não produz nada no ataque. Então um time do Corinthians que tem vários problemas, que vão desde os bastidores, administração, pensamento de equipe, gestão, e é claro que nem tudo isso a gente vai lembrar cada derrota do Corinthians, mas essa é uma daquelas importantes para ligar um sinal de alerta, porque o Corinthians está muito mal no Brasileiro, não está colocando seus esforços da maneira correta, porque, PDV, para uma equipe como a do Corinthians, no momento em que ela está, com os jogadores psicologicamente abalados, isso está ficando cada vez mais evidente, não só o Cássio, o líder, mas a gente vê outros jogadores que estão totalmente fora de si, cara. O caso do Raul Gustavo é muito emblemático para mostrar um time ansioso, um time nervoso, um time que não consegue entender o seu papel com aquela camisa do Corinthians que é forte, deveria ser mais respeitada em competições continentais, mas que sempre isso acontece, é um filme repetido. O Corinthians em jogos decisivos de Sul-Americana sempre tem alguém que perde a cabeça, em jogos sul-americanos, Libertadores, quantas vezes o Fagner foi expulso em jogo importante, não só ele, várias vezes o Corinthians sai com a menos, tem algum erro, o Cássio já falhou anteriormente, lá se a gente voltar para 2020, o Cássio falha contra a equipe do Guarani do Paraguai, toma um gol de falta debaixo dele, isso não é de agora, sabe, nada que está acontecendo agora é novidade para o corintiano, muito pelo contrário, é um filme repetido aí nos últimos 5 anos, desde 2020, se o torcedor pudesse apagar esse período da história do Corinthians, certamente apagaria, porque não teve pouco, se não nenhum acréscimo, poucos momentos aí de alguma esperança de conquistar alguma coisa. Falando do jogo, o Corinthians mostra mais uma vez muitos problemas para a criação. É o que mais preocupa, mais do que o frango do Cássio, porque quando um time sai perdendo por 1-0 contra um adversário inferior, como era o caso ontem, acho que todo mundo concorda, a gente vai lembrar, por exemplo, do Palmeiras, que na Copa Libertadores saiu perdendo para o Liverpool do Uruguai por 1-0 e ninguém tinha dúvida de que quando o Palmeiras começasse a jogar ia virar o jogo. É claro que é uma realidade totalmente diferente, mas deveria ser o que acontece, né? Num cenário como aquele. Acabou tomando gol antes dos 2 minutos, acontece. Cenário desastroso, mas acontece. Não pode entregar a partida como foi, ter um primeiro tempo tão abaixo, sem produzir qualquer tipo de chance. E pior, né? O Argentinos Júniors teve mais chances para ampliar o placar. Então o Corinthians tem pouquíssimo a tirar de positivo dos últimos jogos, pouquíssimo a tirar de positivo também do Antônio Oliveira, mas eu não acho que seja o caso de queimar o treinador, como você falou, também está lá atrás na lista de culpados pelo que acontece no Corinthians, é algo que já vem sendo construído historicamente e que se há uma reconstrução, se a gente quer acreditar que essa gestão vai reconstruir alguma coisa no Corinthians, a gente tem que ter paciência para saber que vai ser aos poucos, que não vai ser de uma noite para outra, como o Augusto Melo já falou. Agora, você acredita nisso? Eu não acho que esse tipo de gestão com o que vem sendo feito, querendo ou não, ele gastou 130 milhões de reais em contratações. 130 milhões de reais pra gente não ter um time. O Corinthians não tem um time hoje em dia. E o Hugo, seu lateral esquerdo, é um sintoma. Raul Gustavo ter que jogar é outro sintoma. E são vários no time do Corinthians que, bom, caminha pra lugar nenhum em 2024, pelo menos é o que mostrou até aqui, e eu espero estar errado, PDV. Ô Bruno, e eu não sei nem se na hora que eu comecei a elencar algumas questões antes do Cássio,
Eu não lembro nem se eu falei do Raul Gustavo, porque... Você citou. Ah, tá, porque teve essa também, né? Uma enorme bobagem, né? É aquilo, cara. Ele não é a primeira vez que ele faz algo parecido, PDV. É claro que é a primeira vez que ele dá um soco no bandeirinha. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo um jogador dar um soco no bandeirinha. Mas ele já foi expulso algumas outras vezes. Eu me lembro de 2 na Neoquímica Arena por atitudes assim, o que levou ele a ser emprestado. E a volta dele pro Corinthians, pra ter esse espaço como um dos zagueiros que vai jogar mais, sabe, em preferência do Caetano, que tava bem, outros moleques que podem ir bem, eu acho muito duvidoso, eu não entendo. O Raul Gustavo não mostrou futebol para estar nessa posição hoje no Corinthians. É claro que ele é um cara que cresceu no Corinthians, da base do Corinthians, teve bons resultados, teve ali alguma sequência boa em 2021 ou 2022, se eu não me engano, mas muito pouco também. Então, o Corinthians está aceitando de tudo, tem certas coisas que são inaceitáveis. E o ato do Raul Gustavo, PDV, não sei o que você pensa, diz muito sobre, assim, o momento do Corinthians, né, cara? O que tá passando na cabeça desses caras, desses jogadores, um ambiente que tá sendo, tá ruindo. E eu acho que o Raul Gustavo, indo mal ou não, ele se desculpou, fez uma nota hoje pedindo desculpas e tal, mas é um reflexo do que acontece nesse vestiário que é muito preocupante pro corintiano que pensa aí em acompanhar esse time, querer acreditar que vai ter alguma coisa diferente esse ano. Eu acho que provas não faltam de que não vai ter nada diferente esse ano. O Raul Gustavo, inclusive, Bruno, pediu desculpas, abre aspas pra ele. Tenho a consciência que errei e acabei prejudicando a minha equipe em uma partida que era fundamental para o Corinthians. Peço desculpas aos meus companheiros, comissão técnica e a todos os torcedores, mas principalmente ao bandeira da partida. Em momento algum, a intenção foi de agredir. Eu tentava me afastar dele. Mas ele fez 2 vezes, cara. Pois é, ele falou, mas infelizmente fiz isso da pior maneira possível e merecia expulsão. Vou seguir trabalhando e me dedicando a cada dia mais para ajudar o clube da melhor maneira possível, porque é o clube que me abriu as portas e é o clube que eu tanto amo. Cara, assim, eu senti que foi um lance mais de burrada do que de, que cara, né, que atitude de mau caráter, essas coisas. Não, óbvio. Sabe quando falta o oxigênio ali no cérebro e o cara, tipo, tá muito no calor do momento, e aí ele achou que o Bandeirinha, não que ele achou que o Bandeirinha fosse um jogador, mas o jogador de futebol tá tão acostumado a fazer isso, que ele achou que era normal ele também empurrar o Bandeira, né? Me pareceu isso. Tão hostil assim, tava fora de casa, o cara falando espanhol no ouvido dele, ele me empurrou o braço ali. Eu entendo também que não foi algo na maldade. Falando em